Santo Tomás de Aquino é um dos maiores pensadores da história da Igreja Católica. Ele é conhecido por sua sabedoria, sua dedicação à fé e por ter criado uma ponte entre a razão humana e a revelação divina. Neste vídeo, vamos conhecer mais sobre sua vida, suas obras e sua contribuição única para a teologia e filosofia cristã. Santo Tomás nos mostra que a fé e a razão não são inimigas, mas aliadas na busca pela verdade. Vamos entender como ele conseguiu isso e por que sua influência continua a moldar a Igreja até os dias de hoje. Santo Tomás de Aquino nasceu no ano de 1225, em Roccasecca, uma pequena cidade localizada na Itália. Ele veio de uma família nobre e influente. Seu pai era o conde Landulfo de Aquino, que tinha ligações com o imperador romano e o rei da França, e sua mãe, Teodora de Teano, também pertencia à nobreza. Desde cedo, a vida de Tomás foi marcada por expectativas elevadas. Sendo o mais novo de sua família, esperava-se que ele seguisse os passos dos seus antepassados e ocupasse uma posição de destaque na sociedade. No entanto, já aos 5 anos, Tomás começou a trilhar um caminho diferente. Ele foi enviado ao mosteiro de Monte Cassino, pertencente à ordem beneditina, onde os monges rapidamente perceberam que ele não era uma criança comum. A sua inteligência e profunda curiosidade sobre o mundo ao seu redor chamaram a atenção de seus mestres. Ele tinha um raciocínio brilhante e uma disposição incomum para aprender. Por isso, seus estudos seguiram de forma acelerada. Em 1239, quando Tomás tinha cerca de 14 anos, ele ingressou na Universidade de Nápoles. Lá ele se dedicou ao estudo da filosofia, gramática, retórica e lógica. Esses primeiros estudos formariam a base de todo o seu pensamento filosófico e teológico no futuro. Durante esse período, Tomás já sentia o chamado à vida religiosa, mas não para seguir na ordem beneditina, como seus pais planejavam. Ele desejava entrar para a ordem dominicana, uma decisão que encontrou forte resistência de sua família. A vocação de Tomás à vida dominicana foi um momento crucial em sua vida. Ao compartilhar com sua família o desejo de se tornar um frade dominicano, ele enfrentou uma forte oposição. A família, preocupada com a reputação e com o futuro de Tomás, tentou de todas as formas impedir sua entrada para essa ordem religiosa. Seus irmãos chegaram a sequestrá-lo e mantê-lo em cativeiro por cerca de 1 ano, tentando dissuadi-lo de sua escolha. Durante esse tempo, Tomás se manteve firme na fé e na vocação, resistindo até mesmo a tentações que lhe foram impostas para abandoná-la. Eventualmente, a família de Tomás aceitou sua decisão e ele foi liberado. Ao ser libertado, Tomás ingressou na ordem dominicana e começou sua formação religiosa de maneira mais intensa. Entre 1245 e 1248, ele estudou em Paris sob a orientação de São Alberto Magno, um dos maiores filósofos e teólogos de sua época. Durante esse tempo, Tomás não apenas absorveu os ensinamentos de São Alberto, mas também começou a desenvolver sua própria forma de pensar, que mais tarde revolucionaria o pensamento cristão. Após ser ordenado sacerdote, Tomás iniciou sua carreira acadêmica, lecionando teologia e escrevendo importantes comentários sobre diversos textos teológicos. Seu ensino e suas obras logo chamaram atenção em toda a Europa. Ele era conhecido por sua capacidade de explicar conceitos teológicos complexos de forma clara e lógica, uma habilidade que fez com que seu trabalho se destacasse e fosse valorizado por muitos. Nos últimos anos de sua vida, Tomás continuou dedicando-se intensamente ao estudo, à escrita e ao ensino. No entanto, sua saúde começou a declinar devido à carga de trabalho extenuante e às viagens frequentes. Em 1274, atendendo a um pedido do Papa Gregório X, ele participou do Concílio de Lyon. Durante a viagem, sua saúde piorou e ele sofreu um colapso. Tomás de Aquino faleceu no mosteiro de Fossa Nova, no dia 7 de março do mesmo ano. A vida de Santo Tomás de Aquino foi marcada por uma dedicação inabalável à fé e à busca pela verdade. Mesmo enfrentando dificuldades e resistência, ele permaneceu fiel à sua vocação, deixando um legado que até hoje inspira cristãos e estudiosos em todo o mundo. Entre as diversas contribuições de Santo Tomás de Aquino para a teologia e a filosofia, suas obras são um testemunho de sua genialidade e de sua profunda compreensão da fé cristã. Ele escreveu textos que não apenas influenciaram a Igreja na sua época, mas que continuam a ser referência até os dias de hoje. Dentre suas obras,
Algumas se destacam pela profundidade e pela abrangência dos temas tratados, sendo marcos na história do pensamento cristão. A mais conhecida e monumental de suas obras é a Summa Theologiae. Esta obra é considerada sua obra-prima, e apesar de ter ficado inacabada devido à sua morte, é uma das mais completas sínteses da teologia cristã já realizadas. Escrita em 3 grandes partes, a Summa Theologiae trata de temas como a existência de Deus, a criação, o homem, a moral cristã e os sacramentos. Ao todo, Tomás organizou a obra em 38 tratados, 612 questões e 3.120 artigos, onde ele responde a diversas dúvidas e controvérsias teológicas. A estrutura da obra é clara e metódica, começando com perguntas seguidas de objeções, para então, com lógica e precisão, apresentar as respostas, sempre fundamentadas na fé e na razão. A Summa Theologiae é um verdadeiro tesouro da doutrina católica e um recurso valioso para qualquer estudioso da fé. Outro trabalho notável de Santo Tomás é o Ofício para a Festa de Corpus Christi, uma obra que ele escreveu a pedido do Papa Urbano IV. Essa obra foi criada com o propósito de celebrar a Eucaristia, o sacramento central da vida cristã. Tomás não apenas escreveu os textos litúrgicos para a celebração dessa festa, como também compôs hinos e orações que exaltam o mistério da presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados. Hinos como o Tantum Ergo e o Pange Lingua fazem parte desse ofício e são cantados até hoje nas celebrações eucarísticas em todo o mundo. Entre suas contribuições para o estudo das Escrituras, uma obra que se destaca é a Catena Áurea. Nesta obra, Tomás de Aquino oferece um extenso comentário sobre os Evangelhos. O diferencial dessa obra é que ele não apresenta apenas sua própria interpretação, mas também compila o pensamento e os comentários de vários pais da Igreja. Assim, ele constrói uma verdadeira corrente dourada, como o nome da obra sugere, onde cada elo é uma interpretação rica e profunda dos textos sagrados. A Catena Áurea é uma obra essencial para quem deseja compreender melhor o Novo Testamento à luz da tradição cristã primitiva. Além disso, Santo Tomás também se dedicou a defender a fé católica contra as controvérsias de seu tempo. Um exemplo disso é a obra Contra os Erros dos Gregos, em que Tomás escreve em defesa dos ensinamentos da Igreja Romana diante das críticas que vinham do Oriente, particularmente das igrejas ortodoxas. Nesse texto, Tomás aborda temas teológicos que dividiam o Oriente e o Ocidente, buscando demonstrar a coerência e a verdade da doutrina católica em comparação com as posições orientais. Essas são apenas algumas das muitas obras que Santo Tomás nos deixou como legado. Cada uma delas, em sua profundidade e clareza, contribui para a compreensão do mistério de Deus, da fé e da razão, iluminando o caminho para todos aqueles que buscam crescer no conhecimento e no amor a Deus. Santo Tomás de Aquino foi um dos grandes pensadores da história da Igreja e, até os dias de hoje, sua filosofia e teologia continuam a iluminar o caminho da fé católica. Seu pensamento é caracterizado pela busca constante de uma harmonia entre a fé e a razão, o que o tornou pioneiro em mostrar que essas duas dimensões, longe de se contradizerem, se completam e enriquecem mutuamente. Um dos pilares centrais do pensamento de Tomás é justamente essa harmonia entre fé e razão. Influenciado pela filosofia de Aristóteles, ele acreditava que a razão humana, por meio da lógica e da reflexão, podia levar a uma compreensão natural de Deus. Isso significa que, ao observar o mundo e usar a inteligência, o ser humano poderia chegar à conclusão de que Deus existe, que é o Criador de tudo, e que certas verdades sobre ele podem ser descobertas pelo simples uso da razão. Porém, Santo Tomás também reconhecia que a razão, por si só, não era suficiente para acessar todos os mistérios divinos. Existiam verdades que somente a fé poderia revelar, como o mistério da Trindade ou a encarnação de Cristo. Assim, ele ensinava que a razão podia nos conduzir até certo ponto, mas para entender as verdades mais profundas sobre Deus e a salvação, a fé era indispensável. Essa união entre fé e razão foi uma de suas maiores contribuições para a teologia cristã. Outro aspecto importante do pensamento de Santo Tomás foi sua visão da teologia como ciência. Ele via a teologia como uma ciência organizada e estruturada, onde a razão desempenhava um papel essencial. Acreditava que o estudo de Deus e das coisas divinas podia ser sistematizado, seguindo uma lógica clara e metódica, assim como outras ciências. No entanto, ele também destacava que a teologia,
embora usasse a razão para organizar seus conceitos, estava sempre subordinada à revelação divina. Ou seja, o ponto de partida da teologia é a fé, e a razão entra como ferramenta para explicar, entender e aprofundar as verdades reveladas por Deus. Dessa forma, Santo Tomás desenvolveu um método teológico que serviu de base para os estudos teológicos por muitos séculos. A sistematização do pensamento de Tomás deu origem a uma corrente teológica que passou a ser conhecida como tomismo. O tomismo tornou-se uma das principais doutrinas da Igreja Católica, influenciando profundamente o ensino e a reflexão teológica ao longo dos séculos. Em particular, sua abordagem equilibrada entre fé e razão foi adotada pela Igreja como modelo para a compreensão da doutrina católica. Isso se consolidou de modo especial no final do século XIX, quando o Papa Leão XIII, por meio da encíclica A Aeterni Patris, recomendou o estudo e a adoção do tomismo como a base da filosofia e da teologia nos seminários católicos. Assim, o pensamento de Santo Tomás tornou-se um ponto de referência para a formação de teólogos e sacerdotes, consolidando sua importância no desenvolvimento da doutrina da Igreja. Santo Tomás também contribuiu para o desenvolvimento de diversos conceitos teológicos que até hoje são fundamentais para a fé católica. Por exemplo, sua explicação da transubstanciação durante a Eucaristia, quando o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, trouxe uma clareza lógica e teológica para esse mistério da fé. Ele ajudou a formular a compreensão de que, durante a consagração, a substância do pão e do vinho é transformada, enquanto suas aparências permanecem as mesmas, explicando de maneira racional um dos maiores mistérios da fé cristã. O pensamento filosófico e teológico de Santo Tomás de Aquino é, portanto, um verdadeiro tesouro para a Igreja. Sua habilidade de unir a razão humana e a fé divina abriu portas para uma compreensão mais profunda do mistério de Deus e da vida cristã, e sua obra continua a inspirar e guiar aqueles que buscam crescer no conhecimento e no amor de Deus. A influência de Santo Tomás de Aquino na Igreja Católica e no mundo ocidental é inegável e profunda. Embora inicialmente algumas de suas ideias tenham enfrentado resistência, devido ao uso da filosofia aristotélica em seus escritos, sua contribuição à teologia e ao pensamento cristão foi, aos poucos, sendo reconhecida como de valor incalculável. Seus ensinamentos foram tão importantes que, no ano de 1567, ele foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio V, um título concedido apenas a teólogos cujas obras são consideradas fundamentais para a doutrina da fé católica. Com o passar dos séculos, a influência de Santo Tomás apenas cresceu. No ano de 1880, o Papa Leão XIII, um grande admirador de seu pensamento, o nomeou patrono de todas as escolas e universidades católicas. Esse reconhecimento fez de Tomás o ponto de referência obrigatório para o ensino da filosofia e da teologia em instituições católicas. A obra de Tomás não se limitou apenas ao campo religioso, mas também influenciou profundamente o pensamento ocidental, moldando áreas como a ética, a política e a metafísica. Ele foi responsável por resgatar a filosofia de Aristóteles e adaptá-la ao pensamento cristão, o que permitiu uma nova compreensão de questões fundamentais, como a existência de Deus, a natureza do ser humano e a relação entre fé e razão. O impacto de suas obras foi tanto que no ano de 1879, por meio da encíclica Aeterni Patris, o Papa Leão XIII recomendou o estudo das obras de Tomás como base da formação teológica e filosófica nos seminários e universidades católicas. Esse documento tornou o pensamento tomista o padrão para a formação de sacerdotes e teólogos, consolidando a posição de Santo Tomás como principal representante da teologia cristã ocidental. Sua obra, especialmente a Suma Teológica, passou a ser vista como uma síntese magistral da doutrina católica, combinando a clareza da razão com a profundidade da fé. Além disso, Santo Tomás também foi canonizado no ano de 1323 pelo Papa João XXII, sendo elevado aos altares como exemplo de santidade e sabedoria. Ele recebeu os títulos de Doutor Angélico e Doutor Comum em reconhecimento à sua extraordinária contribuição para a teologia cristã. Esses títulos refletem não apenas sua santidade de vida, mas também o fato de que suas obras servem a todos os cristãos, sendo um guia para a fé e a razão.
A profundidade de seu pensamento e sua capacidade de conciliar o humano e o divino são características que o tornaram um dos maiores teólogos da história. O legado de Santo Tomás de Aquino transcende o tempo. Até os dias de hoje, sua filosofia e teologia continuam a ser estudadas e aplicadas na formação de teólogos e pensadores católicos. Seu pensamento, enraizado na busca pela verdade e pela união entre a fé e a razão, se mantém atual, orientando debates teológicos, filosóficos e éticos, não apenas dentro da Igreja, mas também no mundo acadêmico em geral. Santo Tomás de Aquino é, sem dúvida, uma figura central para a compreensão da doutrina católica e uma fonte de inspiração para todos os que desejam unir o intelecto à fé, na busca por Deus e pela verdade. Se você gostou desse conteúdo e acredita na importância de continuar recebendo vídeos como este, peço que considere apoiar o canal por meio do botão Valeu Demais. Todo o conteúdo que você recebe aqui é totalmente gratuito, mas a produção envolve custos, desde pesquisa até a edição final. Com uma doação pelo Valeu Demais, você estará nos ajudando a manter o canal no ar e a continuar trazendo vídeos de qualidade sobre a fé e a doutrina católica. Qualquer valor faz uma enorme diferença. Além disso, quero te convidar a conhecer o nosso clube de membros. Ao se tornar membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos, como vídeos especiais sobre teologia, demonologia, análise de clássicos da literatura católica e muito mais. É uma maneira especial de apoiar o canal e também de aprofundar ainda mais o seu conhecimento da fé. E claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum dos próximos conteúdos que preparamos para você. Sua interação é muito importante para nós, então deixe um comentário. Pode ser uma dúvida ou até mesmo uma sugestão de um santo que você gostaria de conhecer mais a fundo. Por fim, para continuar aprofundando esse tema, convido você a assistir a outro vídeo do canal, onde falamos sobre a vida, a obra e o pensamento de Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história da Igreja. É uma oportunidade para descobrir mais sobre a rica herança da nossa fé. Que Deus abençoe você.